Como a gente pode mensurar essa evolução, principalmente quando a gente olha o time de vendas como um todo? Agora falando para o gestor, para o supervisor, para o dono da empresa, no caso que nos escuta. Como é que ele pode pegar e olhar? Porque assim, o gestor, Érica, é um cara que às vezes ele está numa pequena empresa, ele está falando com o vendedor, mas ele está resolvendo um problema da logística, batendo papo com o cara do financeiro, às vezes é o dono da empresa que faz isso. Ele não está só Ele é com o o gestor time. de todas as áreas, né, Lê? Exatamente, exatamente. E como é que essa pessoa, né, esse pequeno empreendedor ou esse gestor que tem uma equipe de 2, 3 vendedores, como é que ele pode olhar para essa evolução, mas sem colocar o achismo? Eu acho que a equipe precisa de treinamento de negociação. Eu acho que... Como é que ele pode trabalhar essa evolução no dia a dia dele? Boa, eu acho que você já deu essa resposta no início, quando você falou ali da definição, né, de evolução, que são dados, né? Independente do tamanho da sua equipe, né? Eu acho que até em equipes pequenas, né, é mais essencial, porque tem mais pratinho para rodar, né? Então você tem que ser mais assertivo em qual pratinho não pode cair de jeito nenhum, e a forma de ser assertivo em qual pratinho não pode cair de jeito nenhum e que evoluções você tem que fazer para garantir entrega, é olhar dados, né? E falando de dados, né, a gente está falando tanto de performance individual, performance de equipe e performance de campanhas, performance de canais, até, né, porque nesse olhar de evolução, né, com um grande componente de dados, esse componente de dados é importante não só para a evolução da equipe de vendas em si, da performance da equipe de vendas, como do papel do gestor em influenciar, né, e em trabalhar em conjunto para melhorias de tomada de decisão com outras áreas da companhia, né, com o marketing, por exemplo, com o financeiro, com pós-venda. Então, através de dados, né, a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, para ser assertivo, a gente precisa ser intencional em quais dados a gente coleta, em que frequência que a gente olha esses dados e como que a gente usa esses dados, né? Tanto para a gestão do time, né? E daí vai, né? Vamos falar aí de ciclo de vendas, de dados de conversão em cada etapa do funil, de acordo, né? Respeitando as diferenças de cada negócio aqui, como se a origem, né, dos leads que chegam no time de vendas tem múltiplas origens, como que a gente está acompanhando esses leads que chegam das diferentes origens, como que eles performam, né? Então, o lead que, de repente, ele tem um tempo de um ciclo, gera um ciclo de venda maior, mas tem uma tendência a trazer tickets maiores, então a gente compensa esse ciclo de venda maior com tickets maiores, então continua sendo uma origem interessante. Uma origem que gera uma ineficiência, porque gera muito volume, com conversão baixa, potencialmente não está trazendo o ICP alinhado. Então, aí essa é a conversa para ter com o time que está trabalhando as campanhas, né, com o time de marketing, como ajustar, continua, não continua, vamos focar mais aonde a gente está trazendo um resultado maior. Então, é fundamental a gente ter esses pontos de medição, né, ao longo da jornada, desde a origem, né, do que chega no time de vendas, né, e tudo que acontece ali, né, na interação até a conversão, e até, né, falando de negócios de recorrência, como é RD, e eu falo que hoje em dia tudo é recorrência, né, muitas vezes a gente pensa em software, pensa em SaaS, mas cada vez mais, né, a gente tem vários setores aí do mercado da economia com essa relação de recorrência com clientes, e daí é importante entender também a correlação com o que está acontecendo no pós-venda, né, para a gente medir o famoso LTV sobre CAC e né, qual que é a melhor equação
para a gente trazer aí clientes que vão ficar bastante tempo, que vão trazer mais receita a longo prazo, né? E o que a gente aprende nesse processo que a gente precisa iterar no início do ciclo, né? No início do funil. Perfeito. E na tua visão, em cima da tua resposta, eu vou fazer uma outra pergunta. Você acha que é possível a gente cuidar da evolução do time sem uma ferramenta, sem um CRM? Eu acho muito difícil, muito, muito difícil, né? E qual que é o desafio aí, né? Potencialmente, se o gestor tentar fazer isso, vai demandar mais tempo dele, que é um tempo que seria precioso em outras partes do negócio, né? Um tempo que ele deveria estar dedicando em outras frentes do negócio. E por não ter um processo de vendas estruturado, né, com uma ferramenta, né, como você colocou no início, a gente não está falando aqui de custo, né? A gente tem aí o RD Station CRM gratuito à disposição. Se é uma equipe pequena, eu quero começar para provar valor, para entender. O importante é adotar, né? É garantir que a ferramenta vem com os processos para o time de vendas ver valor, né? Qual que é um diferencial de um vendedor que performa bem? Disciplina, processo, né? A gente sabe, a gente tem vários estudos, vários dados, né? O vendedor que trabalha de uma forma, a agenda dele de uma forma meticulosa, em termos de onde ele coloca cada segundo de energia do tempo dele para maximizar entrega, para maximizar resultado, para maximizar conversão, é o vendedor que performa melhor. E ele vai fazer isso, obviamente, muito melhor se ele tiver uma ferramenta que apoie ele nesse processo, né? Vai ser muito mais fácil, né? Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples, você vai conseguir enxergar onde você está acertando, onde você está errando. Gente, para você que nos escuta, né, o que a Érica falou tem muita riqueza, né? Até convido você que está nos escutando a voltar um pouquinho o podcast e escutar de novo essa resposta que ela deu na minha pergunta, porque pode ser que alguns termos você não tenha entendido, mas o que ela trouxe é o seguinte, tá? Se você não tiver uma ferramenta que te traz uma informação e você não conseguir interpretar essa informação, não existe evolução. O que existe é achismo. Aí eu não estou falando de arte ou de ciência, eu estou falando de achismo, de como é que é? Improviso, né? E a gente não vive de humor, de improviso, a gente vive de vendas. E quando eu descubro uma técnica que funciona num cliente, por exemplo, distribuidor, e eu aplico essa mesma técnica num outro cliente distribuidor, eu tenho um indicador de que essa técnica pode fazer com que, sei lá, num horizonte de 3 meses eu dobre vendas. Vou dar outro exemplo. Quando eu estou conversando com um gestor que tem 2, 3, 4, 5 pessoas no time, uma equipe pequena, a primeira coisa que o gestor tem que olhar é prazo médio de fechamento. Porque um dos indicadores mais eficientes, mais rápidos de você mexer é no prazo médio de fechamento. Se você derruba de 45 dias para 40 dias o prazo médio de faturamento, você muda o jogo, com 5 dias de diferença. Ao longo do ano, você ganha 1 mês, 2 meses, de repente. Isso, exato. Aí ele vem e baixa de 40 para 35. Quando ele vai ver, ele baixou de 45 para 25. Né? E a gente acha que às vezes foi sorte, a gente também tem um pouco de síndrome do impostor, né? Eu coloco o meu sucesso, o mercado, não. Às vezes são ações que você faz dentro do teu processo de evolução. Aí a gente está falando de comportamento, né, Dani? Aí a gente está falando de técnica de vendas, aí a gente está falando de processo. O fato é, você que está nos escutando, você que é vendedor, você que é gestor, líder, você precisa mensurar o teu processo, as tuas técnicas, o teu comportamento, para você conseguir evoluir. E aí, né, tem né, olhando de novo para a fala da Érica, a evolução do processo em cima de dados, né? Desde a origem do lead, né? O que o marketing está fazendo, o que está acontecendo, qual que foi a copy, toda a história, né, do marketing antes do lead chegar,
né? E daí como isso é feito dentro do processo comercial, o que a gente faz em cada etapa, né? Todo o processo ele precisa de uma visão constante para o processo evoluir, né? Ao mesmo tempo, né, a gente precisa evoluir as pessoas, né? A gente evoluir só o processo e não mexer nos jogadores, né, nas pessoas que vão de fato executar, né? Também não adianta. A gente pode ter o melhor processo do universo, eu vou abrir um time B, contrato um monte de gente, coloco ali, talvez não aconteça muita coisa, né? Porque os vendedores também precisam ser capacitados, também precisam de uma atenção específica do líder, né, para que eles consigam evoluir, né? E aí eu tenho uma visão que talvez seja um pouco extrema, né, mas muitas vezes o teto de evolução da equipe é o líder, né? Porque se o líder para de fazer, de se autodesenvolver, de buscar formas dele mesmo melhorar, né? E aí eu digo do ponto de vista, inclusive, de vendas. Né? Porque se eu tenho uma equipe comercial e eu parei de estudar vendas faz 10 anos, como que eu vou dar feedback pro meu time? E olha só, para você que nos assiste ou nos escuta, sim, este podcast é trazido para você pela RD Station. Hoje nós vamos falar sobre o 5º pilar da metodologia PIS, o E de evolução. E quando a gente fala de evolução, a gente fala principalmente sobre melhorias contínuas que podem e devem ser aplicadas nas diferentes etapas do teu processo comercial, da forma como você vende o teu produto ou o teu serviço. É ter um time olhando para os dados e tendo uma visão mais estratégica do processo comercial e seguir desenvolvendo e capacitando esse time para que eles possam alcançar seus resultados da melhor forma possível. Leia-se dar menos desconto, leia-se vender mais rápido, vender com mais margem. É isso que a gente quer no final do nosso dia. Mas sabe o que mais você vai descobrir nesse episódio? Sim, trabalhar com o CRM é essencial para você controlar e gerenciar todas as suas oportunidades de negócio e também a sua carteira de clientes. E olha só, você já conhece o Papo de Vendedor e sabe que casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Nós, eu, Daniel Mestre, todo o nosso time aqui, usamos o RD Station CRM. E por que a gente tem que usar o RD Station CRM? Porque você pode automatizar os seus processos comerciais, você pode registrar todo o histórico de conversa com o seu cliente e, claro, vender sem sair do WhatsApp. Eu e o Dani falamos muito com a audiência, a gente sabe que vender pelo WhatsApp é cada vez mais importante na rotina de um vendedor. Faça você como mais de 20 mil empresas. Vá no link deste podcast aqui, desta publicação, e faça o seu cadastro gratuito para você começar a usar o RD Station CRM. E olha só, quero reforçar, o plano do RD Station CRM gratuito, ele não é um teste. Você vai ter acesso à ferramenta e você vai poder utilizar ele sem limite de tempo. Ele é 100% gratuito. E conforme você e a tua equipe comercial começa a usar a ferramenta, começa a gostar e começa a querer mais funcionalidades, evoluir mais, tema do nosso episódio aqui, aí sim você parte para um dos planos pagos, assim como a gente faz aqui nos Super Vendedores. Vá no link da publicação desse podcast e faça agora mesmo seu cadastro no RD Station CRM.